Olá, pessoal! Hoje é um dia muito especial, a Semana das Mulheres, a Semana da Internacional das Mulheres. E eu trago aqui uma novidade para vocês, que é o nosso primeiro Pod RH, Pod ABRH. E para isso trouxemos duas pessoas incríveis, duas mulheres incríveis, para falar um pouquinho da história de cada uma, para a gente conversar, trocar ideias e para levar até vocês um pouco mais de conhecimento. Olá, pessoal. Meu nome é Tanise. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Estamos estreando um projeto incrível, encabeçado aí pela BRH-RMO. Não podia ser melhor iniciado, sendo aí encabeçado aí pelo Dia Internacional da Mulher. Estamos muito felizes. Vamos trazer muitas conexões, muitas reflexões. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada, BRH, por essa oportunidade. Bom, pessoal, primeiramente, eu quero agradecer a BRH em nome da Simone, que foi o meu primeiro contato. E para as pessoas que estão nos assistindo, eu vou fazer minha audiodescrição, que a acessibilidade, para mim, é o carro-chefe dentro do processo de inclusão. Eu sou uma mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros. Eu tô com um batom vermelho, usando uma blusa amarela por baixo, cheia de babados, e um terninho preto. É uma alegria muito grande na semana, né, do Dia Internacional da Mulher, poder estar aqui representando a força da mulher, eu vou dizer brasileira, mas a força da mulher no mundo, porque nós precisamos evoluir dentro da diversidade e ocupar os espaços com igualdade nas nossas vidas e trajetórias profissionais. E vamos para a nossa autodescrição. Pessoal, sou a Simone, tenho 53 anos, sou uma mulher branca, cabelo no ombro, cabelo claro, e estou também com uma roupa confortável, uma blusa laranja, alegre, com uma saia, e é isso. Bom, eu sou uma mulher branca de cabelos pretos. Estou vestindo uma blusa bem clara, um colar e um brinco dourado. Também estou com batom, cor de boca. E sou uma mulher baixa. Já começa o nosso letramento, a nossa orientação aí. Alessandra, aqui é um bate-papo descolado, informal, como se estivéssemos num bar, como se estivéssemos viajando, né? E falar um pouquinho das histórias, um pouco das nossas histórias, até para influenciar, para dar um impulsionamento para outras mulheres que também buscam um espaço no mercado de trabalho. Que somos 3 mulheres executivas de negócios diferentes e que chegamos até aqui com o mesmo objetivo, que é a empregabilidade, que é a acessibilidade, que é falar da equidade, da inclusão, da diversidade no todo. E é com muita honra, muita alegria, eu já te acompanhava pelas mídias, estar com você é uma honra. E queremos ouvir um pouquinho quem é a Alessandra, como é a Alessandra, porque sabemos que não é fácil, né? Uma mulher, também 50 a mais como eu, e que também representa as pessoas com doenças raras, as pessoas que têm deficiência, né? Então, fala um pouquinho de você. Como que foi chegar até aqui, casada, mora em Ribeirão Preto? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. E tem uma agenda incrível, está sempre em São Paulo. E como que é essa rotina de uma executiva que está aqui abrindo espaço com muita propriedade, com muita responsabilidade, com os temas de diversidade, equidade e inclusão? Bom, primeiramente, gratidão pela generosidade da apresentação. Eu, como você colocou, tenho 50 anos, nasci com uma doença rara, chamada osteogênese imperfeita, que as pessoas conhecem como ossos de vidro. Por conta da minha doença, eu já tive mais de 100 fraturas, passei por mais de 30 cirurgias, e sempre digo que eu fui muito felizarda, porque eu nasci numa família pronta para me receber. Um dos pilares essenciais dentro do processo de inclusão. Então, eu tenho que querer transformar a minha vida,
o apoio familiar é indiscutível e a sociedade fazer a sua parte. Então, eu conseguindo fazer esse pilar, que é eu estou no topo, mas eu dependo dos demais, eu consigo galgar e transformar a minha vida num propósito, na verdade. É descobrir qual é o seu propósito. Então, dentro dessa gama, né, que a vida me ofertou, eu me formei em Direito, sou mestre em Direito, e tenho como imprescindível a acessibilidade. Eu defendo a acessibilidade com muita garra, porque ela me impede de ter uma vida com autonomia e independência quando não existe. As pessoas, elas precisam ser plenas nas suas escolhas. E acessibilidade é isso. É a plenitude da escolha, é a plenitude de você poder ir e vir e estar aonde você quer estar. E para a pessoa surda, para a pessoa que tem uma dificuldade comunicacional, indiscutivelmente, Libras, indiscutivelmente, a sua forma de se expressar, na verdade. Para a pessoa cega, o braille, o piso tátil, enfim, a necessidade que vem dela. Eu fui uma criança com uma infância muito difícil, porque a osteogênese na fase inicial da vida ela é muito complicada. Eu fraturava espontaneamente. Eu estava aqui, de repente eu quebrava. Então, eu não tenho muitas lembranças da minha infância, como se eu tivesse deletado, porque aquele momento foi de muita dor. Eu ia para a escola, adorava a escola, sempre gostei muito, mas quando eu não estava operada ou fraturada, eu frequentava. E as minhas lembranças da minha época de escola são fantásticas, porque a educação é o maior agente. A educação, quer seja da criança, quer seja do adulto, quer seja da empresa, é o que faz e eleva você a mudar. Porque você convive, porque você aprende com o outro. E eu tive crianças que representaram para mim a igualdade. Porque eu não podia ir para o intervalo. Naquela época não tinha apoio escolar, não tinha nada. Eu era a única criança com deficiência. E eu ficava dentro da sala de aula, inclusive no intervalo, para não correr risco. E eu nunca passei um intervalo sozinha. Por isso que eu luto muito pela educação. Porque a criança que desde pequenininha ela aprende a conviver com o diferente, ela é um adulto perfeitamente inclusivo. Porque ela lembra, ela vive, ela remonta. Olha, mas eu convivi com uma pessoa, não pode ser assim. Essa pessoa tem capacidade, essa pessoa tem potencialidade. E é por isso que é uma das grandes bandeiras que eu trago. Ensinar, educar, instruir desde pequeno. O que não significa que o adulto não possa mudar. Porque o adulto ele vem com alguns vieses que remontam ao seu pai, ao seu avô. E a gente precisa quebrar para que o capacitismo também seja extirpado da sociedade. E aí, na minha jornada, minha adolescência não foi fácil. Eu não tinha tanta fratura mais, eu não tive que passar tanta cirurgia. Mas é o momento que você se depara e fala, opa, eu sou diferente. Não porque você se acha tão diferente, mas porque a sociedade te faz questão de apontar. E eu era uma menina. Eu era uma menina que tinha os mesmos sonhos das meninas da minha idade. Agitações de um adolescente? De um adolescente que não era olhado como mulher. Então, eu não vivi a fase da mulher na época da adolescência. Da menina mulher se descobrindo para o mundo. Eu me descobria, mas os meninos não me olhavam. Então, é um processo de dor na alma gigante. E nessa fase eu acabei usando muito de uma inteligência interna. Eu sabia que não era possível viver. E eu acabei me destinando para me empoderar. Então, eu estudei muito, eu amadureci o meu eu e falei, não é agora, mas uma hora vai dar certo. Vamos falar um pouquinho desse período de adolescência, porque nós sabemos que muitos ouvintes, muitas pessoas passam por isso, Sim. com algum familiar ou na empresa. E a fase de adolescência, ela não é fácil,
Porque é uma mudança de hormônios. Além de hormônios, você tomava remédios, Não, né? Não tomava? não. A osteogênese, ela passou a ter medicamento quando eu já tinha os meus 24 anos, Já fase adulta. fase adulta. Eu fiz a escolha de não tomar. Entendi. Mas tem os hormônios. Vamos Sim. imaginar que é um adolescente como todos ali também. Sim. E com aspirações, com desejos, né? E a BRH, este ano, principalmente nossa região, que é metropolitana oeste, nós estamos olhando muito para a saúde emocional. Não só a nossa região, toda a BRH, mas as empresas também. Como foi esse período, quando fala do emocional de um adolescente com sonhos, desejos? Como foi a família, que eu entendo que você teve realmente uma rede de apoio, mas não tinha uma rede de apoio talvez tão como no ensino fundamental? Por quê? Ensino médio é diferente, já tem uma autonomia. Então, como que era isso no ensino médio, até você chegar na faculdade, e esse controle emocional para olhar para o horizonte, para a sua jornada, né? E aí, Como que foi isso? complemento também o que a Simone perguntou, uma coisa que você me falou, você falou, eu precisei fazer isso, né? Eu precisei ir atrás do meu eu. E aí, complementando nessa fase, eu queria entender se você utilizou alguma ferramenta, se você buscou algum apoio profissional, ou familiar, ou social, para você se fortalecer e se transformar hoje em quem você é, né? É o que eu falei. O meu pai ele tinha a mesma síndrome que eu. Então, eu nasci dentro de uma família extremamente preparada, que tinha rompido muito além numa época pior que a minha. E morando no interior. E morando no interior. Então, eu desde pequena, ele me empoderou e me mostrou através do exemplo de que eu também iria vencer. Eu nunca tive problema de depressão, de ansiedade, nunca precisei de ajuda médica, porque eu tinha um respaldo familiar gigante e eu sempre gostei de mim. Por incrível que talvez as pessoas falam assim, mas como isso? É você se amar em primeiro lugar. Eu procuro levar isso quando eu vou trabalhar com as pessoas. Falo, olha o que você tem, não o que você não tem. E eu procurei focar isso desde muito pequena. Eu não vou poder andar, eu não vou poder correr, mas o que eu vou poder fazer? Não, Simples assim. É pé no chão, né? é o Olhar pé. o copo cheio. É o olhar- copo cheio, olhar o é. que Não que é tem, a né? cereja Não que do tá vazio, bolo tá Sim. cheio. que falta. Sim. É o bolo como um todo. Então, embora eu não pudesse correr, andar e saltar, eu enxergava, eu podia ser feliz com as minhas restrições. E eu sempre tive essa verdade muito incisiva na minha vida. E quando as pessoas falam, você não precisou de ajuda? Não. Eu não precisei, mas não significa que muitas pessoas precisem. E quando precisar, busque ajuda. Não é demérito de ninguém precisar de ajuda. Cada uma tem o seu tempo, cada uma tem a sua dor, o seu lidar, a sua família diferente. Então, é muito importante que a pessoa se conheça e se permita. Eu falo que você tem que se conhecer, se avaliar, saber o que é bom ou ruim para você e tomar suas decisões. A questão da saúde mental é o que te torna um profissional gigante. Porque se você sabe quem você é, você sabe o que você quer. E aí você consegue desenhar a tua trajetória de vida. É o autoconhecimento. O né? autoconhecimento é essencial dentro não só do processo de vivência da pessoa com deficiência, mas das pessoas como um todo. É do ser humano, né? Ser humano. Eu falo muito isso no mundo corporativo, principalmente quando a gente vai trabalhar, né, Simone, a liderança ou o desenvolvimento ali de algum grupo. A gente fala que a gente tem que sempre começar do começo. O eu primeiro, né? Então, eu não consigo ajudar o outro, eu não consigo falar para o outro, eu não consigo levantar nenhuma bandeira se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou. E, obviamente, você teve claramente aí na tua história
um apoio familiar. Então, você teve uma rede ali que te apoiou e te deu esse respaldo emocional, né? Mas a gente sabe na história do mundo que há um tempo atrás a gente não via deficientes nas ruas, a gente não via o deficiente no mercado de trabalho. Por quê? Porque as famílias escondiam, né? Então, hoje, a gente está aqui nessa mesa com a tua voz, Alessandra, é porque a gente teve, com certeza, famílias e sociedades que acreditaram no poder do ser humano, seja ele homem, mulher, independente do gênero, independente da deficiência. Mas temos uma caminhada muito grande. Começando pelas empresas, começando pelos RHs. Eu sou uma profissional de RH, né? E tem os nossos vieses. Como preparar as pessoas, né? Como preparar as pessoas para que recebam, os profissionais de RH, para que recebam o ser humano, o profissional, né? Não limitando a alguma deficiência, e sim o ser humano, o quanto ele pode entregar. Olha, eu diria que tem duas coisas simples que fariam toda a diferença. Primeiro, perguntar sempre. Porque assim, cada um de nós somos únicos. Então, é não tentar adivinhar o que a pessoa precisa, o que a pessoa sonha, o que a pessoa quer, o melhor lugar para a pessoa. O que você acha pode ser o oposto do que ela almeja. Então, é perguntar, desde do que ela precisa de ajuda assistiva, do que ela se satisfaz como pessoa, quais as suas dores. É uma escuta muito ativa para que as coisas se envolvam. Em segundo lugar, eu gosto muito de dizer que ninguém sabe tudo. É verdade. A gente aprende com o outro, aprende na entrevista, aprende na nossa área, a vulnerabilidade. Como é vulneráveis. essencial demonstrar a nossa vulnerabilidade para quem está ali. Eu falo, eu não sei. Mas aonde que eu vou poder te ajudar? Vamos crescer juntos? E aí não adianta só um RH preparado. O RH pode fazer tudo certinho, acolher, colocar no local certo. Mas se o líder que estiver ali trabalhando com a pessoa não souber como conduzir aquela pessoa, o trabalho do RH cai por terra. É o que a Danice comentou, né? Que é a questão também do desenvolvimento das lideranças. Não, eu diria, assim, quando eu faço consultoria nas empresas, eu falo que é o desenvolvimento total. É um projeto. É um projeto. Porque eu tenho que ter a cultura organizacional. Então, é desde quem está ali no chão de fábrica ao lado. Sim. O líder tem que capacitar a pessoa que está no chão de fábrica ao lado. Mas o líder tem que ir até aquele, né, aquele chão de fábrica, entender as dores. As dores. Né? Estabelecer uma empatia. E uma coisa muito importante que deveria existir em todas as empresas é o onboard. Sim. Você, por um período, ter alguém para auxiliar aquela pessoa na jornada. Porque quando você fala em pessoa com deficiência, infelizmente, eu sou a minoria da minoria. Grande parte das pessoas com deficiência não tiveram oportunidades, não só profissionais, mas pessoais. Elas vivem no seu mundo se considerando inferiores. A síndrome da impostora é gigante quando você vai trabalhar. Então, é mostrar que elas podem e que elas têm espaços para poderem galgar dentro da empresa. Tem que ter o apoio de toda a empresa. Toda a empresa. Talvez horários flexíveis, uma adaptação, pensar na acessibilidade, perguntar, como você mesmo disse. Pergunta o que a pessoa precisa. Que cada um precisa, talvez, de um acesso diferente, de um ambiente confortável e criativo para trabalhar. E você falou uma coisa, desculpa, Simone, você falou uma coisa também que me chamou muita atenção, né, Alessandra? Porque, assim, a gente, né, como a BRH, a gente tem uma missão, né, na verdade, de trazer à tona temas que são pertinentes ao nosso papel. E muitas vezes, até o próprio colaborador, ele entende que
as decisões que as decisões são tomadas ou que os projetos são implantados pelo RH, e na verdade não, né? Nós somos ali nós temos um papel intermediário Representamos de representar a empresa, mas também ter uma escutativa da instituição, né? E eu sempre falo que o líder ali, ele é a representação da empresa no núcleo dele. Sim. Então, não adianta a gente ir lá junto com a alta liderança ou defender um lindo projeto num conselho de empresa, sendo que quem vai operacionalizar de fato não somos nós, não é o nosso grupo, não é a nossa equipe de RH. Então, por isso que nós precisamos sempre começar pela liderança, né? Então, a partir do momento que a gente torna consciente uma dificuldade e que a gente transforma aquilo em um projeto, nós estamos tendo a responsabilidade de desenvolver aquilo para a liderança, para que ela possa ser a voz ali naquele ambiente, né? E nós precisamos ser a voz da instituição, levando a voz para a liderança, para que a liderança, de fato, consiga disseminar uma cultura, né, Alessandra? Porque nós estamos aqui, nós somos meros coadjuvantes quando a gente vai falar de dia a dia, né? Porque quem está ali na dor do colaborador, institucionalizando aquele colaborador com aquela cultura daquela empresa, ou apoiando aqueles vieses inconscientes que a gente tem muitas vezes no dia a dia, é a liderança, né? Aqui me faz pensar também, por exemplo, você vem de construção civil, né? E é um mundo mais masculinizado. Como é você implementar uma cultura de acessibilidade, que também é chão de fábrica muitas vezes, para este público? É um grande desafio. Levar a mobilidade, a acessibilidade, a inclusão no ramo de construção civil. Como é isso? É um desafio gigante, porque ainda estamos presos de que as pessoas com deficiência não consomem. Eu diria que esse é o maior desafio. Ter no seu viés inconsciente, para que eu vou adaptar se eu não vou receber? Quanto é o inverso. Eu não vou receber porque não está adaptado. Quando a gente quebrar essa cultura de que a pessoa com deficiência não sai de casa, a pessoa com deficiência não vai aos locais, todo o processo vai avançar consideravelmente. E vai avançar tanto que o nosso país está envelhecendo. Eu iria completar isso. O olhar não é para a pessoa com deficiência. É preciso ter à tona de que todas as ações voltadas às pessoas com deficiência beneficiam um público muito mais amplo. Muito mais longo a jornada, né? Sim. Do que propriamente a infância e a juventude ali. É a longevidade. É a longevidade. É saber que no decorrer da sua jornada, você pode precisar de alguns cuidados de acessibilidade, né? E eu brinco, né? Embora seja uma coisa muito pesada, eu, no meu caso, eu nasci com deficiência. Mas muitas pessoas nascem sem nenhum tipo de deficiência, elas se tornam ao longo da jornada. Sim. Então, hoje você não tem, graças a Deus. Não é a sua missão. Mas você pode se tornar a qualquer momento. Sim. Então, ou num momento perene ou por um período da sua vida, né? Exatamente. Quer seja por uma doença, um acidente, ou mesmo uma mobilidade reduzida por uma gravidez que não te permite subir tantas escadas, correr tantos riscos. A pessoa na longevidade, no idadismo, que a tendência é cada vez mais nós termos uma vida mais longa. Sim. E isso não é pensado. Olha, tudo que eu implantar para a pessoa com deficiência serve para uma gama maior. Aqui eu não mencionei, mas a pessoa, por exemplo, obesa. Sim. A obesidade, toda a acessibilidade beneficia a pessoa obesa, inclusive dormitórios acessíveis. Porque imagina uma pessoa obesa entrar num hotel com um box muito estreito, um local complexo para ela tomar banho. Por que não ela não pode se utilizar do apartamento acessível? A gente sabe que ainda nós temos
casos de pessoas recusarem um apartamento acessível e pela sua cultura ainda enraizada e dizer, não, eu não tenho nenhuma deficiência, eu não vou ficar no apartamento. O apartamento é melhor, é maior, é amplo, é grande. E mesmo assim, a recusa por conta dos vieses que ela traz. Mas tem Lá que pensar atrás. de médio a longo prazo, que você vai envelhecer, que vai te beneficiar lá na frente. Sim, Você até evita alguns riscos. Quantas pessoas, mesmo não tendo uma deficiência, ela escorrega dentro do banheiro e se machuca muitas vezes, né? Agora, você falou da questão da construção civil, né, Simone? Eu acho que a gente... eu falo nós, né, porque é um público gigante aí da construção civil no Brasil. Eu vejo que nós temos 2 grandes desafios quando a gente fala desse tema de inclusão, de diversidade, né? Primeiro, porque vamos pensar o seguinte, que a construção civil no Brasil, ela só perde para a pesca em termos de tecnologia. E tudo que vem por trás disso, né? A evolução mesmo de um contexto ali de cultura, de soluções, né? Então, eu acho que nós, como RH, que temos um papel estratégico ali dentro desse meio da construção, nós temos muitos desafios quando a gente fala em termos de cultura, né? De trazer a diversidade para dentro das discussões como um projeto, de trazer a inclusão das mulheres nos canteiros de obra, né? Eu já vivenciei muitas histórias, tanto muito positivas quanto muito negativas, de talvez a gente não trabalhou aquele meio, como você falou, a gente colocou a mulher dentro de um canteiro de obra para liderar um público 90% de homens, mas a gente não preparou aquele público para isso, né? E todas as outras questões de diversidade que a gente tem que discutir, a gente tem que colocar como um desenvolvimento da liderança e dos conselhos dessas instituições. E um outro desafio, porque nós prestamos um serviço, né? Nós vendemos uma casa, nós vendemos um apartamento, nós disponibilizamos um ambiente de convivência. Então, nós precisamos, como a gente vinha discutindo antes, né, de começar aqui, tudo bem, nós temos normas, né, Alessandra? Existem normas que as empresas, elas se disponibilizam ali por uma questão de obrigatoriedade, mas eu acho que nós temos muito ainda que evoluir em termos de proporcionar a vivência daquele deficiente ou daquela dificuldade ali para aquele ambiente onde ele vai conviver. Então, acho que a gente tem muito que evoluir e muito que discutir nesse tema ainda. Você comentou sobre a tecnologia. Inteligência artificial. Como ela contribui hoje para uma pessoa com uma deficiência? bom, deixa eu só fazer um retoque. Quando a gente fala em construção civil, é muito importante que as pessoas tenham em mente que projetos acessíveis não são mais caros. Perfeito. Porque ainda tem a falsa ideia de que eu trazer acessibilidade, eu vou tornar o projeto muito oneroso. Quando, na realidade, se ele nascer acessível, eu diria que na grande maioria dos casos, ele é praticamente o mesmo custo de um projeto sem acessibilidade. Mas é um investimento também de médio a longo prazo. Sim, né? é porque consumimos. Porque a Mas eu estou otimização falando do em dinheiro. consumo é maior, né? Vai ter maior perenidade aquele projeto. Sim, mas eu falo assim, num custo inicial, para aquela pessoa que ainda tem os seus vieses de achar que vai sair muito mais caro, não, ele não vai sair mais caro se ele concebido inicialmente correto. O grande problema está em nascer errado e ter que proceder à reforma. Aí, o custo, claro, vai ser muito maior. E fora que nem sempre os profissionais conhecem bem sobre o que é um projeto de mobilidade, de acessibilidade. Sim, a NBR 9050, que é a norma que mais norteia a acessibilidade, ela é colocada de uma forma direta. Então, não é o ambiente que você está. Ela traz obrigações, mas se quem vai executar não conhece a realidade das pessoas com deficiência, ela cumpre a norma, mas a norma que não atende a pessoa com deficiência. Ela recebe o alvará, ela é fiscalizada, é dado o ok, porque normalmente também quem fiscaliza ainda tem muito pouco conhecimento na temática. E quando a pessoa com deficiência vai se utilizar, não contempla. Porque não basta você cumprir a lei. A gente sabe que a lei
ela existe, ela tem que ser cumprida, mas ela tem que ser cumprida olhando para o todo. Eu até comentei com vocês a questão dos portas que tem nos banheiros, porta-sabonete, porta-papel toalha, é de 80 a 1,20 m, mas se você pensar 1,20 m na altura atrás da pia, para a pessoa com deficiência ele vira 1,60 m. Eu não utilizo, eu carrego tudo na bolsa. Porque muitos banheiros eu não tenho acesso a nada, eu não tenho acesso nem a papel higiênico. Começando pela tranca, Não, pela abertura da porta. sim, né? é que eu não o tetra, sim. Sim, sim. A pessoa com dificuldade de manuseio. A Sim. porta, para mim, não vem a ser o grande problema. Mas é o acesso da altura. O acesso da altura, claro. A altura... Mas a norma na altura, ela é... Se cumprir a norma na altura, as pessoas com deficiência conseguem acessar. E como é o ramo do turismo? Sim. Falamos Nossa, muito da construção civil, É né? verdade. Turismo. Como que é o Terrível. turismo para uma pessoa com deficiência? né? terrível. Porque eu já vivenciei situações de eu ligar num hotel e falar, olha, tem acessibilidade? Tem acessibilidade. Mas eu, no outro dia, falei, vou ligar para ver o outro atendente se vai falar. Não, tem acessibilidade. Eu chegar no hotel, 10h30 da noite, ele se referia à acessibilidade, eu chegar no saguão. Será que não falta uma pergunta também? Se essa pessoa está preparada para entender o que é Não, acessibilidade? aí depois É, disso, é. eu falo, olha, eu uso cadeira de roda, não posso ter degrau, o espaço tem que ser maior, porque a acessibilidade ainda está atrelado a uma rampinha para você chegar. Não está atrelado à altura das coisas, não está atrelado à disposição do designer de um espaço. E não está atrelado a nenhuma atividade que exista dentro do hotel. Então, por exemplo, você pensa, olha, eu vou fazer uma atividade para as crianças sem deficiência. Eu vou fazer uma atividade para os adultos dentro de uma rede hoteleira, um spa, um lugar. Não se pensa na pessoa com deficiência. Eu me recordo, assim, faz muitos anos. Uma vez eu fui participar de um encontro que teve, e durante o encontro teve uma dinâmica. Só que a dinâmica era andar em caracol. Como que eu poderia andar em caracol? De forma nenhuma. Não tinha Ou seja, viabilidade. parou e ficou olhando. Ficou Não, incentivando de a longe, pessoa né? não sabia o que fazia comigo. Porque ela não estava pronta, ela Não nunca estava viveu. Ela me botou no meio parada. No meio de uma roda. Que nem foi legal. Não, se eu tivesse ficado fora Foi da até roda, seria constrangedor. melhor. É. Mas aí não ficou ruim, porque tinha uma pessoa que era participante como eu, que eu tenho amizade até hoje. Ela te acolheu. Ela saiu da roda e veio para me dar a mão dentro da Que é a roda. empatia. Que é a empatia. empatia. Mas por que a empatia? Ela tinha uma pessoa da família com deficiência, então ela sabia como agir. E aí a gente tem também que entrar num assunto que é o letramento, né? Então, a partir do momento que a gente não discute as condições, os nomes, as necessidades, né? A gente não vai ter a empatia. Por que ela teve a empatia, né? A pessoa em questão. Porque ela vivenciava aquilo. E a grande maioria não vivencia. E muitas vezes nós não sabemos agir mediante aquela situação. Então, a gente tem que trazer à tona. Por isso a importância, né, desse encontro, por isso a importância da Alessandra estar aqui no nosso primeiro podcast, a BRH-MO. Por quê? Porque nós precisamos discutir, né? Então, existem Precisamos falar níveis, né, muito de sobre, conhecimento. A partir do momento que eu não sei, eu não tenho nem a consciência de que eu não sei. Não, é uma ação que não é intencional. As pessoas muitas vezes cometem erros graves e Pela nem falta de imaginam que aquilo dói em quem está do lado de cá. Tem um fator que é o imediatismo em todos os segmentos. Esse exemplo que você trouxe aqui na mesa para gente, que foi numa dinâmica, foi num encontro, é o imediatismo de aplicar o evento, mas não se pensou nos detalhes, né?
Quando você Não. faz uma viagem, é o imediatismo também. Eu quero receber aqui os hóspedes. Não, você tem que receber todos os tipos de hóspedes, né? Com as suas necessidades, né? Com todas as suas idades, né? Então, esse olhar, para um pouco para o imediatismo e observa mais como pode melhorar num todo. E eu gosto muito, eu gosto muito de trazer a praticidade dentro dos treinamentos. Porque se eu teoria, a pessoa vai lá no Google e lê. Né? Então, é trazer a dor mesmo. Por exemplo, eu sou pequenininha, embora eu não autodescrevi, porque aqui não aparece. Eu tenho 98 centímetros e peso 38 quilos. E uso um triciclo para me locomover. As pessoas ainda atribuem eu ser uma criança por conta do triciclo. Então, eu sou infantilizada e tida por incapaz por quem não me conhece. Se eu chegar num restaurante, eu vou dizer aqui, num hotel, eu não sou atendida. Que é a questão do capacitismo, que a gente precisa muito entender isso, né? E como o nosso viés inconsciente atrapalha o nosso olhar para o outro, né? Exatamente. Porque eu não sou atendida. É sempre quem está comigo. Sim. Porque eu sou uma pessoa que não decido os atos da minha vida. Já chegou ao ponto de eu estar com meu esposo, eu entrar para fazer um check-in num hotel e o atendente virar e falar, não, mas você pode assinar por ela. E a reserva era no meu nome. Novamente, a falta de você Treinar. capacitar as pessoas O para ambiente não entender o estava outro. preparado. É o pra letramento, receber. Danise, que você comentou. É, né? O exatamente. ambiente não estava preparado para te receber. Olha, semana retrasada eu fiz um treinamento num dos hotéis que eu presto consultoria. A gente trabalhou como acolher, mas não foi assim, tudo ali na prática mesmo. Então, foram grupos de 4 pessoas, um sendo recepcionista, um na cadeira de roda e o outro guiando a cadeira de roda. Então, quem entrava podia assistir os outros, mas quem não havia passado não podia. Então, eu falei, eu quero que você coloque um obstáculo bem grande. E aí eu combinava com quem estava empurrando a cadeira que não ia conseguir empurrar a cadeira. É óbvio. Primeiro ponto. Se a pessoa consegue ter a visão de ir ajudar o outro sem o pedido de ajuda. Você precisa fazer isso. Você não vai chegar pegando, mas você já vai ofertar ter a empatia de que o outro precisa de ajuda. E você vai se dirigir a quem está na cadeira, não só ao acompanhante durante todo o processo. Parece uma coisa muito simples, mas não é o que acontece. E aí o mais legal que eu tô no mesmo hotel hoje. O chefe do restaurante, ele veio e falou, Alessandra, você fez aquele treinamento, na outra semana chegou um senhor numa cadeira de roda e ele teve dificuldade. E eu lembrei e fui lá. Perguntei se ele precisava de ajuda. Então, só que a gente precisa isso mais vezes, porque para a gente é tudo muito novo. Olha que bacana. Por meio do seu letramento, você abre espaço para o conhecimento para essas pessoas que levam para suas comunidades também. É um olhar diferente a partir do que você passa para os outros, né? É exatamente isso, porque é o multiplicador. É o multiplicador. É o multiplicador. Uma coisa assim que eu estou tentando implementar, eu nunca vi, ele já acolheu em algum momento. Eu nunca estive em um hotel, se aqui, quem estiver ouvindo, puder trazer, com um apartamento adaptado para uma pessoa autista, para uma criança autista. Sabe quanto isso custaria mais? Nascendo, correto? Nada. É só questão de luz, é só questão de cor, é só questão de possibilidade de acidente sem quina. É só mobiliário com algumas coisas a mais. É uma pauta importantíssima. E não tem. Não tem. Por quê? Porque não tem pessoas autistas? Muitas pessoas autistas. E já adultos, muitas vezes. E o adulto aí modifica, né? Aí, por exemplo, o apartamento PCD, eu teria que trazer um armário com algumas alterações que não prejudicam o apartamento PCD,
porque a maioria das pessoas autistas, elas têm um padrão de altura normal. Então, eu contemplaria todo mundo dentro de um apartamento. Não é porque ele é PCD que ele não pode ser para a pessoa autista. É pensar que na sua própria casa você tem que ter a inclusão, né? Por que não você pensar na acessibilidade para receber o outro, né? Hoje em dia, nas grandes cidades, nós gostamos de ter uma cozinha acessível, né? Uma varanda acessível, com ambiente, mas pense nisso, que você também vai envelhecer, que lá na frente você pode ter alguma dificuldade, precisar de alguma mobilidade. Então, esse tema tem que ser agora, né? E voltando para essa questão também de como a tecnologia te ajuda, como a IA, toda a medicina assistiva ajuda para esse jovem, para essa família, a partir de agora. Que hoje em dia a gente tem muito mais conhecimento, né, por meio Sim. da internet, por exemplo, do que nos anos 80, nos anos 90, ou até mesmo antes. Como que é isso? Como você vê que a telemedicina pode ajudar? Porque isso favorece muito, a gente não ter que sair de casa muitas vezes, naquele momento. Não é uma exclusão, é uma facilidade. Mas como você vê a medicina voltada para a tecnologia, ajudando, adaptando o seu dia a dia? Antes da Alessandra responder, deixa eu aproveitar aqui que a gente está falando de tecnologia. Pessoal que estão assistindo, olha quanta reflexão, quantos exemplos. Aproveita, se você quiser, faz os comentários, faz perguntas para a Alessandra. Vamos interagir aqui, porque esse momento, claro que nós aqui estamos extasiadas de tanto conhecimento, tanta reflexão, mas compartilhem aí também as suas vivências. E a Alessandra está disponível para vocês. É só segui-la no LinkedIn também, nas mídias, com muito acessível, né? É muito acessível para ter esse contato com vocês, né? Sim. Não, a tecnologia indiscutivelmente veio contribuir muito com as pessoas com deficiência. Sim. Trabalho remoto é um exemplo claro, porque muitas pessoas com deficiência não teriam como, dentro do contexto que hoje a gente vive, que não tem acessibilidade em calçada, não tem acessibilidade em transporte, falar que tem utopia. Se você tem o transporte, você não tem a calçada. E isso faz com que elas se insiram no mercado de trabalho. Mas as pessoas falam, o que você acha desse trabalho remoto para as pessoas com deficiência? Hoje é um mal necessário para algumas pessoas. Mas eu gosto do convívio. Essas pessoas precisam estar nos ambientes para mostrarem que elas fazem parte da sociedade e que a sociedade tem que se preparar para acolher. Então, não é viver na sua redoma, no seu mundo, no seu contexto. Por quê? Antigamente, as famílias, quer seja pelo preconceito, porque as famílias ainda têm famílias que têm preconceito, elas escondiam as suas pessoas com deficiência. Em algumas situações por preconceito, outras por medo do sofrimento dessas pessoas pela discriminação da sociedade. Então, tem duas vertentes. O preconceito enraizado e o medo da pessoa sofrer. Então, aí dentro disso, eu sempre coloco para as famílias. Eu trabalhei minha jornada inicial muito na área educacional e com famílias. Gente, se eu estou aqui é porque eu caí, é porque eu sofri, é porque eu chorei. E seguiu, levantou. Levantei e seguiu. toquei a bola para frente. Sim. E é isso que vocês têm que fazer pelos seus filhos. Não é o primeiro obstáculo, a primeira dor. Eles têm que aprender a lidar com as diferenças e descobrir como vão romper. Não é o fato de você enfrentar dificuldades que vai te dar o direito de tirar o seu filho de viver e conviver em sociedade. Ele precisa conviver, mesmo sabendo que a sociedade muitas vezes é muito cruel. Porque ela é cruel em algumas situações. E aí eu diria que ajudas assistivas como um todo vieram beneficiar muito a pessoa com deficiência. São softwares modernos, Libras, que embora não seja parte da inteligência artificial, mas ajudam consideravelmente a pessoa surda, sites
com tecnologias assim que de ponta. Não tem o que falar. A inteligência artificial, ela vem de encontro. Vem para somar. Vem para somar. É você saber usar até onde usar. Sim. Que ainda a gente está num processo novo. Mas levar essas modernidades, esses investimentos também ao público que não tem condição. E Sim, quando falamos das periferias, você foi uma mulher afortunada. Você é uma mulher afortunada. Mas sabemos que quando criança, quando você comenta que era só você com uma deficiência na escola, e as outras crianças onde estavam? Aí tem os medos, tem as vergonhas familiares, as faltas também, muita falta às vezes de informação e de apoio das escolas, do governo, das empresas, das instituições no geral, né? Simone, na minha época era ainda pior. Porque não só não era obrigado matricular, como não existia a possibilidade da matrícula. Então, os meus pais, eles passaram por todas as escolas estaduais e particulares para tentar me matricular. Houve recusa em todas. Essas famílias, elas não Uau. estavam empoderadas E para ainda colocar existe, os seus hein? filhos. Obrigatoriedade, E ainda né? Mas hoje existe tem a- lei, Simone. É isso que eu ia falar. Hoje, assim, quando eu deparo com uma situação de uma mãe de entrar numa escola, por exemplo, ou municipal ou estadual sem acessibilidade, ação judicial imediata é obrigação. O Estado tem que acolher. Nós temos leis perfeitas dentro do processo de inclusão. Nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos que as pessoas cumpram Ale. a legislação existente. Agora, uma escola particular, hoje é crime não receber uma criança. É uma conduta criminal. O que acontece? Eu, muitas vezes, sou perguntada, questionada por famílias. Ah, mas como que eu vou? A escola recusou, eu não tenho coragem de deixar meu filho. Porque aí vem o medo de como essa Da criança... represária, né? Da represália. E eu sempre falo, não deixe o medo romper o seu direito. Ela não vai ser capaz de ter represália por conta do contexto jurídico que a envolve. E as escolas têm o dever de acolher este ser humano, de ajudar na formação. Eu observo uma evasão escolar nas grandes universidades, Sim, pela falta do conhecimento da diversidade, sim. de um negro não se sentir acolhido naquele ambiente. Uma pessoa com uma deficiência, né? De não sentir. Então, muitas vezes, o que ele faz? Ele abandona a carreira. Sim, aí você traz assim um ponto que eu gosto muito de focar em todos os meus trabalhos. Quando eu entrei, como eu disse, eu era a única criança em todo o período. Não pense que os meus professores sabiam como lidar com a Alessandra. Não sabiam nada. Você não precisa saber. Você precisa querer fazer a diferença na vida do outro. Perguntar, né, Alessandra? Perguntar e demonstrar, olha, eu não sei, mas eu estou aqui, eu quero fazer a diferença na sua vida. Então, o maior requisito no processo de inclusão É querer. é o amor. Você vai fazer para o outro o que você gostaria que fizessem para você ou para a pessoa que você mais ama. Então, você não tente encontrar todas as respostas, elas não têm. Eu convivo e trabalho há 15 anos com diversidade e inclusão. E eu lido com situações que eu nunca vivi. E eu vou aprender junto com a pessoa e buscar a solução junto com a pessoa. O quanto evoluímos nesses 15 anos com o olhar para a diversidade? Eu vou te dizer que, apesar de estarmos muito longe do ideal, nós evoluímos muito. Ai, que bom, porque o seu olhar é importante para isso. Evoluímos muito. Eu era a única pessoa que frequentava shopping. Eu era o ET. Porque ainda tem isso. A pessoa com deficiência diferente, se você chega, os olhos se concentram. E as pessoas, elas não têm a delicadeza ou o conhecimento para serem discretas. Elas se voltam. Então, no início da minha jornada, onde eu ia, as pessoas eu percebia, cutucavam uma outra,
comentavam. Hoje, Perguntavam? As pessoas chegavam a perguntar? não, muito pouco. Muito pouco. Os olhares já entregam, né? Os olhares, e são olhares que não são legais. Porque é com pena, é com dó, é com uma série De vieses mesmo. de vieses. Hoje tem olhar? Tem, mas muito menos. Por quê? Porque as pessoas com deficiência saíram de casa. As pessoas com deficiência estão se expondo, Buscando seus direitos, né? buscando seus direitos e ocupando espaços, ainda numa quantidade muito menor do que deveria. Mas se você vai para o shopping, você vê idosos em cadeiras de rodas, você vê pessoas cegas, pessoas com síndrome de Down. Quando há 25 anos atrás, né, eu era já uma mulher, não tinha. Então, não posso dizer que não melhorou. Melhorou. Porque as famílias estão começando a buscar os seus espaços. E é isso. Ô, buscar espaço. Alessandra, você é a inspiração, né? Sim. A gente fica aqui calado, refletindo como a gente precisa aprender ainda sobre tudo isso que você vivenciou para que a gente possa ser as pessoas que acolham, né? Mas pensando que nós estamos aqui comemorando, né, o mês, né, das mulheres, o empoderamento das mulheres, você é uma mulher que inspira. Você não inspira só pelas bandeiras de diversidade que você levanta, obviamente, mas eu acho que você é uma mulher inspiradora. Se você pudesse hoje falar para as mulheres, né, sejam elas com deficiência ou sejam elas sem a deficiência, que recado você deixaria para nós mulheres nesse mês tão importante e de tanta voz que nós temos que dar para nós e para esse grupo? Bom, eu falaria de uma forma muito resumida. Seja protagonista. Vá atrás daquilo que te inspira. E não aceite que ninguém, ao longo da sua jornada, impeça o teu voo. Você não pode ter pessoas que te colocam para baixo ao lado. Esteja perto de quem te coloca para cima. Goste do espelho sempre. Porque se você não gostar de você, o outro é indiferente. Então, a pessoa que tem que gostar de você é você. Você está em primeiro lugar na tomada de decisão, independente de ser homem ou mulher. A gente tem que se colocar em primeiro lugar nas nossas decisões e ter por perto pessoas que inspiram protagonismo e foco naquilo que é o objetivo de vida. Foco naquilo que é o objetivo de vida. E você, Presente, Simone? né? E você? O que você gostaria de falar para as mulheres, sejam elas do mundo do RH, do mundo corporativo? Esse podcast vai alcançar muita gente. Acho que a Alessandra falou tudo, né, Alessandra? Que é o protagonismo, que é gostar de você. Eu só complemento com escolhas. Tenha as suas escolhas e não do outro, para poder seguir a jornada. A jornada não é fácil para nós mulheres, temos vários pratinhos no dia a dia e a gente consegue enfrentar com fé, com amor, com visão do amanhã e sabendo que cada uma de nós temos nosso papel aqui para cumprir. E que seja com muita, sabedoria, de uma forma olhando para frente o quanto eu posso contribuir com o mundo, né? Se cada um cuidar um pouquinho mais do mundo que você vive, você vai encontrar pessoas mais felizes, mesmo sabendo das vulnerabilidades, saber que temos vulnerabilidades, falar sobre elas, não somos perfeitos. Você mesmo disse isso, Alessandra, né? Entender que somos pessoas vulneráveis, que temos que aprender muito no dia a dia e, de uma forma, contribuir dessa forma com conexões, com histórias, sabendo que cada um tem as suas histórias. E você, Tanise? Eu acho que eu acrescentaria que cada uma tem a sua história, né? A gente não pode se comparar com os outros. Não. Cada um sabe a sua dor, né? Se hoje eu estou aqui, é porque eu tive uma história, né? Então, não importa se você escolheu ser mãe,
se você é a empregada doméstica e que dá oportunidade para aquelas pessoas daquela casa estarem nos seus trabalhos, né? Não importa onde você está, o importa é que a sua história ela é sua e só sua. Então, quando você sente a dor, ela é sua. Quando você está feliz, ela é sua. E a gente tem que aprender a nomear os nossos sentimentos para que a gente possa trabalhar o eu, como a Alessandra falou, e nos tornarmos mais fortes. E, por último, eu queria falar que nós, mulheres, precisamos parar de termos inveja das outras, né? Então, muitas vezes a gente critica, né? A gente critica uma mulher, a gente julga uma mulher, e nós temos que ser mais fortes, né? Então, eu acho que essa sororidade que nós falamos, que é a voz, é o ouvir, é ter a empatia. Então, eu acho que nós temos, sim, muita voz, nós temos, sim, que defender o empoderamento feminino. Então, eu acho que nós temos que ter mais sororidade, termos mais a empatia umas com as outras, entender que cada uma tem a sua história. Alessandra Trigo, mentora, influencer, mulher que tem uma jornada linda. Sinta-se em casa com a BRH. Você faz parte da nossa casa. É um orgulho ter você aqui, é uma honra de poder ouvir um pouco a sua história e que todos que estão assistindo, ouvindo, possam pegar um pedacinho como oportunidade para poderem seguir com mais fé, com mais otimismo, cada um buscando os seus sonhos. Parabéns pela sua história. Eu respeito a sua história. Tanise, respeito a sua história. E eu a sua. E a vida é assim, né? E cada um mostrando, olha, foi difícil, mas cheguei lá. O como cada um tem o seu, conforme as suas escolhas. Então, muito obrigada por esse momento. É uma honra ter você aqui, é uma alegria muito grande. Nosso primeiro Pod ABRH. Sinta-se em casa. Você e o Antônio. Pessoal, vocês não estão vendo o Antônio? É o marido da Alessandra, está aqui com a gente. Está aqui com a gente apoiando, grande parceiro, e que sua história seja linda pela frente. Tá? Muito obrigada. Eu agradeço todo o público que parou um pouquinho do seu dia, da sua vida corrida, seja no carro, seja fazendo suas atividades, seja parando na frente, né, de um smartphone, né, de uma televisão para nos ouvir, para nos ver. Gratidão por isso, e que tudo que nós falamos aqui, que foi do fundo do coração, que foi de tudo que nós acreditamos, possa em algum momento ter sensibilizado você a apoiar esse movimento de equidade, de gênero, de empoderamento, e que você possa fazer a diferença onde você está, seja no trabalho, na sociedade ou na sua família. Bom, eu só tenho a agradecer a generosidade, o carinho, a oportunidade, porque a vida ela é feita de conexões, ela é feita de oportunidades. E para as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo, tenham assim muito presente, enraizado, que dizer sim para vocês é essencial sempre. E não para aquilo que te faça mal. E aos homens não nos enxergarem como querendo um espaço, nós queremos parceria. Nós queremos vocês ao nosso lado. Andar junto. Andar junto. Porque andar junto em todos os processos é a melhor solução. Então, mulheres e homens, cada um ocupando os seus espaços, as suas possibilidades, para que o mundo, um dia, seja um lugar para todos, com deficiência, independentemente de raça, independentemente de gênero, de orientação sexual. As pessoas sejam respeitadas e acolhidas por suas trajetórias e histórias. Eu concluo dizendo, construa o seu legado. Como você quer ser lembrado no amanhã? Gratidão. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Antônia. Palmas para nós, para todas as mulheres. Obrigada, Alessandra.